Quais são as piores ideias que uma pessoa pode ter na hora de construir uma casa? Gente, como é comum você andar pela rua e olhar para uma casa e falar assim, cara, que ideia horrível, né? Mas isso é muito comum. As pessoas que vão construir, principalmente pela primeira vez, não têm noção de que muitas das coisas que elas estão escolhendo são péssimas ideias. E esse vídeo aqui eu tirei só para te falar as ideias que são as mais horríveis, aquelas que são as mais que mais vão piorar a sua casa aí depois que você estiver morando, tá? E que infelizmente são coisas que as pessoas fazem aos montes e quem sabe você tá aí, ó, com o seu projeto prestes a fazer essa besteira, essa bobagem. Fica até o final do vídeo, porque nesse vídeo aqui eu vou te falar aquilo que talvez você já está prestes a fazer, mas que não vale a pena. Vamos nessa! Primeira péssima ideia que é comum demais é colocar fachada de vidrão, entendeu? Fachada com vidro grande, principalmente em áreas expostas. Então você está passando na rua e tem lá um vidrão, beleza? Só que o vidrão não é a pior parte da história. Eu tenho um nome para isso, que é vidrão com cortinão. Porque o que acontece, né? Muitas das vezes, quando o arquiteto, o projetista, ele está desenhando uma fachada, ele se vê ali com falta de recursos, né? Porque ele já explorou uma textura de pedra, ele já explorou uma textura de um ripado, ele já explorou uma textura lisa e para dar uma incrementada na fachada ele coloca vidro, que nada mais é do que um outro material, que uma outra textura, né? Um outro elemento, que aí acaba, ele coloca o vidro lá para enfeite mesmo. Vamos ser sinceros aqui, muitas das vezes o vidro está ali não fazendo função nenhuma, ele está como enfeite. Só que ele é um material que você está vendo dentro da casa. E na prática o morador vai fazer o quê? Ele vai botar uma cortina, perfeito? Para quebrar essa invasão de privacidade. Então ficou um vidrão com uma cortina. E para que serve o vidro? O vidro serve para você enxergar do outro lado. A máxima função do vidro é te dar assim, ó, permeabilidade visual. Você explorar a abertura para uma vista, para entrar a luz. Só que se você tem, presta atenção aqui, ó, você que já está se distraindo aí, ó, para você usar o vidro com uma cortina atrás, significa que o vidro está inútil naquela metragem. Você está pegando aquilo que é o que há de mais caro na obra, que é o vidro. O vidro ele tem uma média aí de R$ 1.200 por metro quadrado, a esquadria, e você está colocando o que há de mais caro na decoração por trás, que é a cortina, que também pode chegar aos seus R$ 1.000. Você está saindo da alvenaria rebocada e com pintura, que vai ter seus R$ 100 o metro quadrado, e está indo para uma solução 20 vezes mais cara, para uma solução de R$ 2.000 o metro quadrado. Olha que loucura! E isso é muito mais crítico quando esse vidro, essa solução, esse vidro com cortina, ele está exposto para o sol da tarde. Você está criando uma estufa. Essa é uma das piores decisões numa casa. Ela torna a sua casa quente, ela tira a privacidade, ela tira a função do vidro, ela, enfim, não serve para nada esse vidro. Você tem que sempre usar ele tampado, perfeito? É claro que eu sou a favor de explorar o vidro. Ó, olha a vista que eu tenho aqui, ó. Tem um vidro na minha casa aberto para essa vista, mas aí ele tem função, perfeito? Vidrão com cortinão é a pior escolha que você pode fazer para a fachada da sua casa, tá? Segunda grande bobagem que as pessoas fazem é ficar enfeitando a casa com casca, com coisas que são piruetas arquitetônicas, mas que também não tem nenhuma função. Eu acabei de falar que o vidro, ele não tem função às vezes, mas não é só o vidro. Às vezes na fachada da casa você tem lá pórticos, pergolado, aí você olha e fala assim, para que serve isso? Não tem função, só tem a forma. Deixa eu te contar um negócio interessante, pensa comigo.
Quando a pessoa é muito pobre, ela tem uma classe social bem desfavorecida e ela entra na empreitada de construir e ela vai fazer um puxadinho, ela vai bater uma laje e ela precisa cair para dentro. Essa pessoa não está nem um pouco preocupada com a forma, ela só está preocupada com a função. Ela faz uma parede de qualquer jeito, ela bate uma laje de qualquer jeito, ela precisa de um espaço para dormir, para cozinhar, para morar, e pouco importa a forma, ela só preocupa com a função. Quando você entra numa classe social, que é às vezes classe média ou média alta, essa preocupação se inverte. E as pessoas passam a ignorar a função e fica preocupado só com a forma. Aí você vai encontrar pergolado que não faz sombra na fachada, é um pergolado que está ali só para enfeitar. Vai encontrar coisas assim que não servem para nada, que são só enfeites estruturais. Vigas, balanços, coisas que estão na casa, saliências, brincadeiras na fachada, que chega a ser infantis. E você fala assim, para que serve isso? Para nada. Para nada. Tá ali só é a forma pela forma. É um zigue-zague na fachada, é um L, é um U, é um C. Aí você olha e fala, mas isso aqui tem função de melhorar a térmica? Não. Tem função de sombreamento? Não. Tem função de captar claridade? Não. Não tem função. É só uma forma de enfeite. Então você fazer coisas na sua casa que não tem nenhuma função, são enfeites arquitetônicos, para mim, são péssimas decisões. Aí você vai vendo que uma coisa puxa a outra. Esses enfeites arquitetônicos na casca da sua casa, eles são aí, caros de executar, eles tomam o orçamento de um bom mobiliário depois, de bons sistemas, de bons acabamentos. Muitas das vezes eles são mal executados, com placa, né? Aí dá patologia, dá trinca. Então, para mim, essa aí é uma péssima escolha para a sua casa, tá? Terceiro ponto, que para mim é uma péssima escolha também, que é o seguinte, é uma casa muito datada no tempo. É você usar aquela coisa que está na moda e que é uma casa que ela tem a cara da época. Isso vai fazer com que você tenha preguiça dessa casa. Ela é bobinha, ela também não é uma casa atemporal. Ela é uma casa que todo mundo sabe que foi construída naquela época, porque naquela época era isso que estava na moda. Eu tô falando assim, de porcelanato polido. Pô, essa cara tem casa de 2010. Casa toda branquinha, com vidro verde, tem cara de casa dos anos 2000. E por aí vai, né? Então você pega aquelas casas extremamente datadas, né? E tem coisas hoje que daqui a 10 anos a gente vai olhar e vai falar assim, isso aí foi construído há 10 anos atrás, mas essa casa já precisa de uma adaptação, né? Já precisa de uma atualização. E você fazer uma casa que ela tem que ser atualizada a cada 10 anos, isso é um tiro no pé, porque você está pedindo para reformar. Você quer um exemplo básico disso? Vou te dar um exemplo básico que você vai conseguir visualizar. Sabe aquele LED linear que está na fachada? Cara, casa com LED linear na fachada, isso é muito modismo, gente. É o que a gente está vivendo hoje. Aí você quer saber como que você torna isso um pouco mais brega, um pouco mais datado? É quando esse LED vem assim no teto e ele vira na parede. Isso é muito datado. Aí você quer saber como isso piora? É quando você tem várias tiras de LED, uma do lado da outra, em alturinhas diferentes assim. Isso aí, daqui a 10 anos, a galera não aguenta mais ver isso. É tipo aquela história de que há 5 anos atrás estava bombando o porcelanato 3D na fachada. Era chique pra caramba. Só que aí, hoje, todo mundo olha e fala, nossa, eu não aguento mais ver isso. Porque é muito, 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 muito datado num nível que hoje é brega, entendeu? Então, se eu fosse fazer uma casa para mim hoje, eu faria uma casa com cara de atemporal e não datada. Perfeito? Toma cuidado com isso, porque uma casa
que você precisa atualizar ela sempre. É uma casa cara, né? Afinal de contas, beleza? Vamos pro próximo tópico, que para mim é uma coisa que é um arrependimento também da maior parte da galera. É uma casa grande, é uma casa com muita metragem. Eu já falei disso aqui algumas vezes no canal, sempre é bom relembrar esse tópico. As pessoas se arrependem muito disso, é fazer uma casa que ela podia ter tranquilamente metade da metragem, né? Uma casa que ela é muito grande, ela é uma casa difícil de terminar a obra. Eu sempre falo o seguinte, se eu fosse fazer uma casa para eu morar hoje, eu faria uma casa compacta, tá? E eu faria uma casa radicalmente bem construída. A melhor marcenaria, o melhor revestimento, as melhores escolhas de iluminação, os melhores eletrodomésticos, mas se isso for numa escala reduzida, eu consigo fazer, eu tenho dinheiro para fazer. Se eu for ampliar a minha escala de construção, eu não consigo fazer todas essas boas escolhas. Você está me entendendo? Então, aonde é o lugar que a gente cai? Se você quiser uma casa que você viva essa casa com menos metragem, você tem que pensar em espaços que eles sejam multiuso. Então, no mesmo ambiente, talvez, você pode os filhos fazer dever de casa, você pode ali ter um ambiente de cinema, sei lá, né? O que faz uma casa ficar gigante é uma extrema segmentação. Eu tenho um local para fazer exercício físico, eu tenho um local para trabalhar e fazer o home office, eu tenho um outro local para o menino fazer dever de casa, eu tenho um outro local para receber visita, eu tenho um outro local para ver televisão. Se você tem uma hiperfragmentação, você não tem espaços que sejam multiuso, por que o espaço de você assistir TV não pode ser o mesmo espaço de você receber uma visita? Por que a garagem não pode ser o espaço de receber de fazer exercício físico? Sei lá, eu estou dando exemplos, né? Então, quando você vai setorizando sua casa, você tem uma casa muito gigante, né? Então, assim, uma casa pequena, compacta, ela, na minha opinião, ela é o ideal. Isso vai ajudar você a revender melhor essa casa, vai ajudar você a concluir melhor essa casa. E essa é uma dica que, assim, ó, quando a gente vai lá no meu método, lá do curso, né? Quando a gente vai colocar a racionalização de uma construção em termos de programa de orçamento, a gente divide isso em 5 momentos. E a definição da metragem é o momento 1, porque se você erra na metragem, você sabota os outros passos. Se a casa é maior do que você consegue construir, você não tem nada que consiga encaixar essa casa no seu orçamento. Uma metragem de acabamento rústico, um outro sistema construtivo, compras bem feitas em liquidação durante a obra, não tem nada que consiga fazer com que você construa bem se você está pegando uma metragem aí maior do que você dá conta, tá? Então o tamanho da casa, ela é um ponto crítico aí. Então é um grande arrependimento, casa grande. Se você inclusive quiser fazer parte desse curso que eu acabei de falar, é só você tocar aqui em algum link, aqui na descrição desse vídeo, colocar seus dados ali na lista de espera e quando a gente abrir vagas para o nosso curso, eu te chamo lá. Coloque os seus dados aqui na lista de espera, no link que está aqui embaixo na descrição. E aí, pessoal, um outro ponto também que é uma péssima escolha para sua casa, na minha opinião, claro, tudo que eu estou falando aqui é a minha opinião, mas é uma casa maximalista. É uma casa com muito detalhe. Para que ter minimalismo? Para que ter as coisas mais direto ao ponto se você pode fazer frufru? Se você pode fazer piruetinhas, né? Para fazer floreios. Isso aí, na minha opinião, isso aí é ruim, tá? É claro que tem um certo trabalhar de detalhes que faz sentido. Senão fica uma casa quadrada e limpa de detalhe visual. Não é isso que eu estou querendo dizer. Mas se você vai ter uma pedra de uma pia, entendeu? De uma ilha, essa pedra pode ser reta. Aí vai alguém lá e quer esculpir nessa pedra vários encaixezinhos e tal. E aí você tem um detalhe super caro e você quer enfiar LED
em cada furo que tem na casa, em cada rasguinho você quer meter uma fita de LED, e aí você quer ter o forro em vários níveis. Isso aí é um conjunto de detalhes, vai imprimindo detalhe, 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 e sua casa fica visualmente cansativa, sua casa fica cara para executar, completamente dada a manutenções, então você entra aí numa casa complicada. Nesse vídeo eu disse muito sobre a função real das coisas. Quando tem coisas que não têm função, elas estão ali só para fazer estética, só para fazer firula, você entra num grau de obra muito problemático, muito caro, muito propenso a dar problema, tá? E na minha opinião, isso não é bom para a sua construção. Fechou? Me diz aqui nos comentários o que você acha de tudo isso. Qual dessas escolhas você talvez não estava pensando, mas agora passou a pensar melhor e vai repensar? Qual dessas escolhas você acha que tem sentido? Você concorda com tudo o que eu falei? Ou tem coisa que você viu aqui que não concorda? Me conta nos comentários, se inscreve nesse canal, porque aqui toda semana eu venho aqui 2 vezes para te ajudar com temas relevantes para quem vai construir uma casa. Fechou? Tamo junto e a gente se vê no vídeo que vem.